Bom, pessoal, quando nós falamos de variação de entalpia, nós levamos em consideração essas equações químicas, nós temos que entender outra questão, que é o seguinte: utilizando como referência, o conceito de entalpia do estado padrão, ou seja, na condição padrão de pressão, temperatura, estado físico, forma alotrópica mais estável, levando isso em consideração, podemos determinar o valor da entalpia de um grande número de substâncias, além de calcular o valor da variação da entalpia numa infinidade de reações químicas. Acabamos de ver um exemplo de como nós podemos calcular a variação da entalpia em várias reações químicas aqui, beleza? Genericamente, nós podemos dizer que essa variação da entalpia é denominada de entalpia ou de calor de reação, beleza? Porém, é costume, a gente tem esse costume de atribuir alguns nomes específicos. A gente já viu, por exemplo, a entalpia de vaporização, entalpia de condensação, de liquefação, de solidificação. Já vimos alguns exemplos de mudança de nome dentro do estado físico. Só que não só no estado físico. Quando nós temos algumas reações específicas, nós damos o nome dessa reação específica dessa entalpia. Então, por exemplo, a entalpia de formação, entalpia de combustão, tem a entalpia de neutralização, entre outros tipos, tá? Então, existem vários tipos que são importantes e que geralmente costumam cair em provas, tá? Então você tem que ficar atento nisso, tá? Então vamos estudar esses tipos diferentes de entalpia, beleza? Começando com a entalpia de formação, tipo assim, que é muito cobrado, tá? Bom, são denominadas reações de formação aquelas que ocorrem a partir da formação de um mol de uma substância, a partir de uma substância simples no estado padrão. Então, qual é a condição necessária, específica, que eu preciso ter para acontecer a entalpia de formação? Eu tenho que formar um mol de uma substância. Vai ser formado no meu produto, um mol de uma substância X. Não sei qual substância é essa, pode ser qualquer coisa, tá? E para que isso aconteça, eu tenho que ter aqui no meu reagente uma substância simples. O que é uma substância simples? É uma substância formada por apenas um único elemento e ela tem que estar no seu estado padrão, ou seja, temperatura 25 graus, pressão atm, forma alotrópica mais estável, tá? E estado físico também, beleza? Se não tiver nessas condições, eu não posso chamar de entalpia de formação. Tem que ter essas condições para ser chamado de entalpia de formação, beleza? Bom, e a variação da entalpia nessas reações pode receber os seguintes nomes: entalpia de formação, pode ser calor de formação, pode ser ΔH de formação ou entalpia padrão de formação. Tem vários nomes, você pode ver com essa variedade de nomes em questões, tá? Bom, e a entalpia de formação ela vai ser o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de uma substância simples no estado padrão, ou seja, entalpia é igual a zero. Toda substância simples no estado padrão, entalpia igual a zero. Bom, e aí, só para a gente relembrar, quais são as substâncias simples que nós temos? Nós temos H2, O2, carbono grafite, enxofre ortorrômbico, tá? É uma forma alotrópica do enxofre que é a mais estável, beleza? Nitrogênio gasoso, flúor gasoso, cloro gasoso, bromo líquido e iodo sólido, beleza? Tem que ter essas condições, tem que ser uma dessas moléculas para estar no estado padrão, para ser substância simples, beleza? Bom, agora, por exemplo, vamos representar equações termoquímicas que caracterizam a formação de substâncias bastante comuns, indicando valores dos ΔHs determinados experimentalmente. Ou seja, traduzindo isso daqui, vamos mostrar para vocês como é a formação da água líquida, tá? Na formação da água líquida, nós temos hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Por que eles estão no estado gasoso se a água está no estado líquido? Porque, novamente, pessoal, a substância tem que estar no estado, tem que ser uma substância simples, mas tem que também estar na sua forma alotrópica mais estável e no estado físico mais estável. O estado físico mais estável, tanto do hidrogênio quanto do oxigênio, é gasoso. Por isso que eles estão representados assim. Beleza? Bom, e para que seja entalpia de formação, olha só quantos mols eu tenho que formar de H2. Um mol. Tá? Então, para eu formar um mol de H2, eu tenho que ter substâncias no estado, no seu estado físico e na sua forma alotrópica mais estável, e você também tem que ser substâncias simples, beleza? Bom, e aí para você formar isso aqui, você vai ter uma variação de entalpia de 2086 kJ por mol.
menos 2.086 kJ por mol. Significa que para eu formar água líquida, eu tenho que ter uma reação que é uma reação exotérmica, que irá liberar essa quantidade de energia, tá? Para o meio ambiente. Ela vai liberar essa quantidade de energia para o meio ambiente, beleza? Bom, e aí vamos entender um pouquinho mais sobre a entalpia de formação aqui para a formação do CO2, tá? Para a formação do CO2, do gás CO2, tá? Do dióxido de carbono, esse gás aí que é tão conhecido pela gente. Para formar o CO2, nós temos que ter carbono, grafite e nós temos que ter oxigênio gasoso, tá? Assim nós vamos formar o quê? 1 mol de CO2. Para formar 1 mol de CO2, eu tenho que ter aqui carbono, grafite e oxigênio gasoso, tá? E essa reação de formação, ela também é uma reação exotérmica, uma reação que libera energia para acontecer, beleza? E relembrando como funciona um gráfico, o que nós temos aqui? Nós temos a entalpia dos nossos produtos aqui embaixo, ó. A entalpia do produto ela está embaixo, ela tem menor energia do que a entalpia dos reagentes. Por quê? Porque eu tenho uma reação exotérmica. Reação exotérmica, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. A entalpia dos reagentes é zero, a entalpia dos produtos é negativa. Por isso ela é menor. E a reação, o caminho da reação é de cima para baixo, tá? Do carbono, grafite e oxigênio em direção ao CO2. Show? Não tem mistério aqui não, tá certo? Bom, como a gente sabe, tanto o carbono, grafite como o oxigênio, eles apresentam entalpia padrão igual a zero, porque eles são substâncias simples no estado padrão e na fórmula trópica mais estável, tá? Tô repetindo para vocês decorarem, isso aqui tem que estar, ó, gravado na cabeça de vocês, tá? Porque se vocês não decorarem, se vocês não entenderem isso daqui, já era, vocês não vão conseguir compreender o restante da matéria, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu fico muito satisfeito aqui, muito tranquilo em responder a vocês. Eu gosto bastante quando vocês perguntam, porque quando surgem dúvidas é que eu sei que vocês realmente estão compreendendo, vocês estão levando essa matéria mais a sério, tá? Então ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Bom, podemos dizer, né, que o carbono, grafite e oxigênio eles têm entalpia padrão igual a zero, tem o seu estado padrão com entalpia igual a zero. Podemos representar então como este gráfico, como a gente acabou de falar aqui, tá? E aí o que acontece, pessoal? Como a entalpia de formação do CO2 ela é menos 394 kJ por mol, a análise do gráfico permite concluir que o valor correspondente à entalpia do CO2 vai ser o seguinte: a entalpia, a variação da entalpia de formação do CO2 é igual à entalpia do CO2 e é equivalente também à entalpia de formação do CO2, que é igual a menos 394 kJ, tá? Generalizando, o que pode se dizer? Que a entalpia de formação, ou seja, o ΔH de formação, ó, o ΔH de formação, ele é igual, vai ser exatamente igual à entalpia do CO2, ou entalpia de qualquer substância, quando tiver uma entalpia de formação. Traduzindo esse troço aqui para vocês, que eu acho que vocês podem ter se confundido aqui. Qual que é a ideia, pessoal? Como a entalpia do carbono, do grafite e do oxigênio ela é zero, a entalpia que nós calcularmos, a variação da entalpia que nós calcularmos, ou seja, menos 394 kJ, vai ser exatamente igual à entalpia de quem? A entalpia do meu produto. Quem é o meu produto? O CO2. Então vai ser igual à entalpia de CO2. É isso que a questão quis dizer. É isso que a questão não, né? Que o texto quis dizer. Que a entalpia de formação vai ser sempre igual à entalpia da substância que foi formada, tá? Por quê? Porque a substância simples no estado padrão não tem entalpia. Por isso que elas vão ser iguais, beleza? A entalpia de formação, a variação de entalpia de formação aqui vai ser sempre igual à entalpia da substância que foi formada, beleza? Simples, não tem mistério aqui não, tá? Se ficou com dúvida, pode deixar nos comentários que eu ajudo vocês. Bom, e aí, o que nós podemos dizer? O resultado negativo não significa que o CO2 tem energia negativa, mas sim que seu conteúdo energético é menor do que a entalpia do carbono, grafite e do O2. Por quê? Porque a entalpia deles é zero, tá? Os quais a convenção são iguais a zero, tá? Por isso vai liberar energia, por isso que a sua entalpia ela é negativa. Show? Bom, qualquer outra reação em que ocorra a formação de CO2 gasoso de modo diferente do que foi apresentado, qual foi o modo que foi apresentado? Carbono, grafite
mais oxigênio gasoso formando CO2. Qualquer forma diferente dessa daqui significa que o valor da entalpia de formação do CO2 não será o mesmo, ou seja, não será 394 kJ por mol, não vai ser isso daqui, tá certo? Então, o que acontece? O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que se eu botar, por exemplo, carbono diamante, o carbono diamante ele não tem valor de entalpia igual a zero. Por quê? Porque ela não está na forma alotrópica mais estável. Como ele não está na forma alotrópica mais estável, o valor da variação da entalpia vai ser diferente. Olha só, aqui deu menos 395 e não menos 394, tá? Então o valor é diferente do valor da entalpia de formação, tá? A reação é diferente da variação da entalpia de formação. Não é entalpia de formação neste caso, tá? É somente uma reação onde você calculou a entalpia, tá? Então fiquem atentos com isso, por isso que eu falei, tem que entender essa questão do estado padrão, porque se não tiver, não é entalpia de formação, beleza? Bom, e aí, obviamente, pessoal, os valores de entalpia vocês não precisam decorar, óbvio, né? Isso aqui tá tabelado, tá? Provavelmente no seu livro do ensino médio, lá no finalzinho dele tem um apêndice com várias substâncias, onde tem a entalpia de várias substâncias, né? Entalpia de formação de inúmeras substâncias, tá? Então vão lá, procura nesse livro e vocês vão achar esses valores de entalpia, beleza? É simples, vocês não precisam decorar isso daqui, podem ficar tranquilos em relação a isso. Bom, pessoal, e esse tipo de tabela ele é muito útil, né? Pois permite calcular a entalpia de muitas outras substâncias, assim como a variação da entalpia de um grande número de reações. Para efetuarmos corretamente esse cálculo, devemos lembrar de dois fatores, né? Que a variação da entalpia de formação vai ser igual à entalpia da substância e também que a variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá sabendo disso, a gente consegue calcular a variação da entalpia de inúmeras substâncias, beleza? E aí, continuando a entalpia de formação, vamos ver aqui um exemplo do cálculo da entalpia de uma substância, ou seja, da sua entalpia de formação a partir de uma equação termoquímica, tá? Bom, o que nós temos aqui, pessoal? A gente vai calcular a equação de decomposição do mármore, tá? Então vamos calcular o valor da entalpia, da variação da entalpia da decomposição do mármore, e a questão nos deu a equação química, tá? Essa equação química já está balanceada, então já poupa um trabalho, a gente não precisa balancear, tá? Ele já te deu o valor da variação da entalpia, olha só, ele não quer saber o ΔH, não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o que? Ele quer saber qual que é o valor da entalpia para o CO2, se eu não me engano. Ele quer saber, na verdade não, ele quer saber o valor da entalpia do CaCO3, tá? Ele quer saber quanto de entalpia, qual é o valor de entalpia de CaCO3, beleza? Então como é que nós vamos fazer? Vamos utilizar a fórmula ΔH, ou seja, a variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Bem simples. A questão te deu o valor da entalpia de CaO, ou seja, desse carinha daqui, e te deu o valor da entalpia do CO2, tá certo? Então é só botar na fórmula. ΔH é igual à entalpia dos meus produtos. Então vai ser, vou botar entre parênteses, pessoal, menos 635,5, vou fechar parênteses, mais menos 394, vou botar até dois parênteses aqui, um aqui e um aqui, porque isso aqui é a entalpia dos meus dois produtos, beleza? Menos, porque de acordo com a fórmula, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E quem é a entalpia dos meus reagentes? É o que eu quero descobrir. Então vai ser o ΔR, tá certo? Eu não botei aqui, eu vou até substituir, esse ΔH eu tenho o valor dele, ó, mais 177,5, então vou botar aqui, 177,5. Então com isso aqui eu consigo calcular qual que é o valor da entalpia do meu CaCO3, do meu carbonato de cálcio, tá? Eu consigo calcular, é só resolver esses cálculos aqui que a gente resolve. Eu já fiz isso, tá no próximo slide, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Se não ficar perdendo muito tempo. Eu tenho aqui a nossa fórmula, como é que ficaria, tá? Menos 635,5, menos 394, e você tem que calcular o valor da entalpia desse carinha daqui, beleza? Jogaria na fórmula, variação da entalpia dos produtos menos reagentes, estaria aqui bonitinho, tá? E aí nós teríamos aqui mais 177,5 igual a menos 635,5 mais menos 394
menos a entalpia que eu quero descobrir, entalpia de X. Se tu quisesse botar um X aqui, ó, no lugar para não ficar tão grande, poderia também, não tem problema, tá? Só para não ter que ficar escrevendo tudo, também poderia, beleza? Bom, e aí eu tenho aqui o nosso valor que tinha menos 1.207 kJ por mol, tá pessoal? Aqui não tem mistério, o que eu fiz? Somei esses dois aqui, deu o valor negativo de menos 1.029, tá? 0,5, deu esse valor daqui. Eu passei esse carinha da cá, mudando o sinal, invertendo o sinal para cá, então por isso que ele ficou negativo. E passei esse cara para lá, para o outro lado, mudando o sinal, para ele ficar positivo, tá? Por isso que ficou com um valor negativo no final, tá? Mostrando que essa aqui é uma reação exotérmica, tá, pessoal? Uma reação que libera energia, beleza? Essa é somente isso, não tem nenhum mistério, tá? Nenhum problema aqui, não tem nada demais. É somente fazer isso daqui que vocês conseguem resolver qualquer questão de entalpia de formação, beleza?